Olá, eu sou o Babá Marcelo Choguian e Faloeiro Cameji Ajagumbadi e trago hoje no nosso canal a presença do irmão e amigo Doté Rafael Dogum. Vem comigo! Aburu, aburê, meu colofé, meu motumbá, meu aurê, meu mucuyu, meu saravá, a minha bênção a todos. Hoje nosso canal está com esse cara, grande amigo meu, cara muito importante, está para a nossa cultura, para o nosso candomblé, Doté Rafael Dogum, meu amigo, Lodomari, que nos dê vida e saúde, te dê muita sabedoria e que você possa estar presente conosco aqui. Tá? Já considera da casa e o canal aberto, as portas para você, para o que você venha precisar a partir desse momento. Tá? Fique à vontade, que a casa é sua. Agradeço, Marcelo. Como ele disse mesmo, um grande amigo, né? Uma pessoa que vou levar para a minha vida toda. Vou me apresentar aqui. Eu sou Rafael Dogum, sou do Axé Amaralina, Dias Marim, e estou aqui para conversar com esse amigo meu aqui que a gente está sempre juntos aí. Isso é bom demais, né? De antemão, já queria deixar aqui meu mujuba e meu colofé para o Dr. Antônio, e com certeza vai ser um prazer não trazer o seu aqui não, mas disso abrir as portas foi até aí para tomar aquele café e trocar aquela ideia que a gente precisa também do nosso canal de ouvir pessoas importantes para o nosso candomblé, assim como o senhor. Então, desde já, meu Mojuba, é um homem que eu respeito muito e gosto muito de São Antônio. Cara, e aí? Nesses 20 e tantos anos de macumba, né? A vida, A né? gente já se conhece há um bom tempo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua chegada à espiritualidade, né? Que a espiritualidade é aquilo que todo mundo sabe, muitas das vezes ela vem conosco na prática já desde pequeno, né? Até porque a espiritualidade já vem conosco lá desde o Orum. Mas a Verdade. nossa descoberta aqui, para alguns amigos bem próximos, a gente vem observando que a espiritualidade vem já se apresentando já desde pequeno. E aí, como é que foi a sua iniciação na espiritualidade como um todo, Rafael? Bom, eu, eu vim de uma família de Umbanda, né? Minha avó, minha mãe, todos frequentadores de Umbanda. Eu fui batizado na Umbanda, eu tenho madrinha. E de um tempo eu não, não mexia com nada disso, eu não cuidava, não participava. E até que eu conheci quem me iniciou junto com o pai Antônio, que foi Marco Viroco. Minha mãe o conheceu e depois eu conheci. Foi o primeiro ebó que eu tomei, foi das mãos dele. E aí eu comecei a cuidar mais dessa parte de Umbanda, né? Como a maioria de nós começamos ali na Umbanda, porque a Umbanda é a nossa raiz Nossa aqui, na raiz. verdade, é a Umbanda, né? Então, tu começou já as duas essências mais ou menos Isso, mais ou menos juntas, né? juntas. Eu vim com esse batizado, não dei seguimento, né? Minha família toda Teve, assim, eu teve não. logo que iniciar para o Orixá, teve logo que se iniciar por Orixá, e aí Sim. depois, paralelamente, continuou. Não, eu fiz o batizado, fui batizado na Umbanda, criança ainda. Ah, Eu fui então tu uma ainda criança muito doente, então tu bronquite, vivenciou ainda há asma. bastante tempo no Umbanda antes de Isso, a ir para o parte da Candomblé. Umbanda. Aí eu não fiquei na parte da Umbanda cuidando de nada. Eu vivi minha adolescência, né? Sim. Com meus 18 anos, 17 anos, eu conheci Marco Giroco, através da minha mãe, que tinha conhecido ele no cemitério de Ricardo. E aí, com 2 anos na casa dele, já cuidando dessa parte de Umbanda, já incorporando com Com as com entidades. as Ah, entidades de então lá Umbanda. mesmo em
Babá Marco, já se tinha essa... Ele já veio da Umbanda Ele antes também do já veio Candomblé. da Umbanda. Pô, que legal. Ele já tinha um terreiro de Umbanda antes dele se iniciar. Bom, interessante saber, sabe por quê? Eu estou para entrevistar agora aí, durante essa semana, um senhor chamado Adilson. Esse senhor, meu, meu pai era muito amigo dele. Então eu já estou aqui nesse templo há 32 anos, eles já tinham essa amizade. Porém, esse senhor, ele toca Umbanda esses anos todos. E eu fui lá convidá-lo para ele vir fazer a entrevista conosco. Ele vai vir e descobrir lá que ele é iniciado de Oxum há muitos e muitos e muitos anos. Por sinal, se não me recordo a memória, ele é filho de Pai Gamo de Oxum. Então, por aí você vê. Então, é um sacerdote do Candomblé, né? Também, porque ele já é bom, ele já tem vários anos de santo. Porém, ele optou para ficar só com a Umbanda. Ele faz a ritualística dele de Candomblé, óbvio, mas publicamente Umbanda. Assim como vários outros que também passaram-se pela Umbanda, se iniciaram pela Umbanda, né? Que é uma cultura totalmente diferente do que o Candomblé, porém temos que respeitar, assim eu sempre repito, e que através da religiosidade dele para o Candomblé, ele continuou fazendo as coisas dele de Candomblé, porém nunca esquecendo das entidades que ele já vinha trabalhando antes da iniciação. E assim é você, né? Já sei, o passarinho passou, me falou, né, que eu conheço não só o seu orixá, como já tive o prazer de recebê-lo aqui em casa, né? Tivemos sempre várias alegrias com você, doando seu corpo para meu pai Ogum aqui em casa, mas também já tive o prazer de conhecer suas entidades. E aí você continua fazendo a tua trajetória com o teu povo, né? Sim, eu continuo, faço... Uma vez no mês eu tenho um dia de caridade, Muito das bom. consultas com o seu Zé Pilintra, da Estrada, e com o seu Tranca-Rua das Almas. E as consultas marcadas, com hora marcada, que o pessoal vier a precisar, entendeu? Sim. Isso aí lá no final nós vamos deixar nossos contatos, nossas redes sociais. Sim, isso com aí é certeza. importante. A gente tem várias outras situações que tem muita gente talvez que não saiba qualidades que você tenha, inclusive profissional com outro segmento também nós vamos falar. E aí nós vamos deixar os contatos para aqueles que se interessarem, te procurarem. E aí você faz lá a consulta uma vez por mês, né, caridade, e faz também suas consultas particulares, faz outro tipo de atendimento lá. Não, por enquanto. Por enquanto não. A tua parte de orixá faz mais lá na casa de seu pai, né? A parte de orixá no meu pai. Muito bom. O que eu faço às papai, vezes em casa é papai, é muito bom, né? Quem tem padrinho não morre pagão. E quem tem pai, né? Que diga que de passagem que o Ludumar lê muito a vida e saúde daquele senhor, que pô, ele é um pai, né? Para ficar aturando filho, barbado. Quando a gente fala barbado, a gente está falando filho de 20, mais de 20 anos de santo, né? E que está sempre lá junto com o pai. Sim, que isso aí é uma coisa de muita gratidão, não só para com ele, mas ele também deve ficar muito feliz pela importância que esse senhor tem, para não só na vida de vocês, mas para todos nós, diferente de outros, né? Que achando que caminhar sozinho poderá chegar mais rápido e acaba não respeitando e muitas das vezes nem consultando o pai, informando das coisas, assim como o pai Chiquinho diz, que ele fica sempre com uma alegria muito grande e sempre se achando o Iaô da própria casa.
Porque toda vez que ele está fazendo alguma coisa, o Boiobá está lá. É natural. Então, é uma coisa muito importante, né? Eu queria muito que meu pai ainda estivesse vivo, não só para ele ver que o filho dele cresceu, mas também para ele ver, né, que a experiência, o ensinamento pelo qual nós aprendemos com eles está sendo feito, né, com sapiência, com excelência, até porque a gente ainda tem, né, ele vivo aí para nos corrigir, puxar nossa orelha minha mãe manjar. se dá mole, né? E aí, cara, sobre o Candomblé, a sua ida, como é que foi a sua ida para o Candomblé, a sua iniciação? Você já falou que foi com o pai Marcos, né? Foi através do jogo de búzio ou foi ordem de orixá, da divindade, para que você fosse se iniciar no Candomblé? Então, como eu comecei, eu o conheci, mas antes eu fui numa umbanda que uma pombageira chamada Maria Padilha das Sete Cruzilhadas me disse assim, você vai me conhecer na cabeça de um adé, eu nem sabia o que era, que esse adé vai ser quem vai mudar a sua vida espiritual. Eu saí de lá, tava só bebendo, né? Aí saí daquela umbanda lá, eu falei, que doideira é essa que essa mulher falou pra mim? Passaram uns 5, 6 meses. Minha mãe conheceu ele no dia 2 de novembro, no cemitério. Aí passou, ela ficou sem contato. Quando eu voltei para casa dele, quando minha mãe voltou com contato com ele, minha mãe foi iniciada na casa dele. Minha mãe é rombona de lá. Ah, sua mãe também foi iniciada lá pelo pai Marcos? De Jagum. E junto com... Nós temos isso aqui no Jeje, que o avô é pai, não deixa de ser pai, né? Sim. Então, junto com o pai Antônio, ele iniciou minha mãe. Ele tinha acabado de tomar obrigação. Sim. Aí iniciou minha mãe. E minha mãe se iniciou em fevereiro de 2001 e eu me iniciei em novembro. Do mesmo ano. Do mesmo ano. Pelo Marcos Giroco, junto com o pai Antônio. Que hoje vem a ser meu pai de santo, que seria meu avô e sempre foi pai. Foi pai, né? Que pai, o avô sempre é um segundo pai, né, cara? É que tá ali sempre nos orientando. E essa jornada, né? Você como homem de Ogum, pouco que eu conheço, rebelde, né? Com suas... eu não entrei porque eu quis. Rebelde, quando a gente fala rebelde, não é um defeito, não é uma comparação com irresponsabilidade, sim. E nem muito menos, porque disso eu posso te falar, porque eu convivi com você um tempo na casa de outras pessoas e a gente tem uma amizade e eu sei o caráter, né, e a personalidade que você tem. Mas eu estou falando de rebeldia porque o povo do Ogum é rebelde. E aí você sempre fugindo de algumas coisas, e aí pai Ogum foi e te deu aquele papo reto, como diz a gente, fala assim, filhinho, vai por aqui, vai, senão tu vai acabar se empenando. E aí né, que você tem hoje suas obrigações em dias. Todas. Né, tu tomou 21 agora... Em dezembro. Em dezembro, pelo qual eu não sei se eu estava no Rio ou se eu estava fazendo uma como, porém não teve como eu ir, mas fui convidado, óbvio. E daí, todo mundo pensa que quando chega a maioridade, vai dar um tempo. E aí, como é que está sendo esse teu tempo agora de se aposentar? Já começou o pessoal caindo lá? Já. Né? O pessoal já na época, já que você já é bombe já há muito tempo, já tem 37 anos há muito tempo, então eu já tenho certeza que você já vinha fazendo algumas coisas lá no seu pai, que é o que a gente tem a informação que todos os filhos que estão sempre lá, estão sempre fazendo as coisas para os seus filhos, que também são deles, óbvio, claro, lá na casa dele. Mas hoje, como é que faz agora? O povo já caindo, os outros, caramba, uma porção de gente esperou
pra caramba, tu tomar esse choque de realidade e falar assim, filhinho, bora, pai, vamos tocar a vida, vamos fazer macumba, vamos ajudar a tocar lá no papai, mas também vamos começar a tocar em terra sua, porque eu tenho certeza que aquele senhor chamado Tranca-Rua, que é um homem respeitado por todos, não só pelos seus, mas por todos aqueles que eu também vi, conheci, também quer ter o espaço dele, quer ter, não que o nosso velho não permita, que não é isso, mas todo mundo quer ter um pouquinho mais de privacidade, né? Que tem aqueles regulamentos na casa mesmo que são dos nossos pais. A gente tem que cumprir normas e regras. E tem dia que o Exu quer ficar até mais tarde, filhão. E como é que faz? Aí o Exu já começa a querer o espaçozinho. E agora você já está começando a pensar nisso, né? Sim, sim. Eu de querer, na minha obrigação de 21 agora, apareceu um rapaz lá em casa que eu já conhecia, e a prima dele, no caso, é uma dessas que está aí na fila para poder recolher, Que legal, e hein? provavelmente é do Ogum também. Que legal. Aí esse rapaz de Aguele, doente, precisando fazer alguma coisa. Então, de querer, eu recolhi ele. Ah, sim. E sim, Deu uma agora obrigação de 3 anos no Agué. lá na casa Na casa de do pai meu pai. Antônio. Na casa do meu pai. Então, para você ver. Com toda a assistência do meu pai, com certeza, claro. Sim, São Antônio, cara, é uma pessoa maravilhosa, né? Não tem o que falar. Infelizmente, nem todos os filhos, né, eu digo por si só, nem todos os filhos compreendem e entendem Não, é difícil. que cada casa se tem. Eu posso falar porque eu não vou falar nada demais. A bunda que senta ali é de um rei e só existe um trono. Só um. Então, todos têm que ir ali. Óbvio que se você for lá, tiver de merecimento, você vai fazer tudo o que você faria em qualquer outro lugar, até em uma casa que fosse sua, na casa de seu pai. Agora, não adianta você querer ir para lá para inventar regras, portanto já se tem a regra. Quando a gente fala que nós iremos abrir um outro espaço, é para que você também possa fazer em outro lugar e trabalhar, mexer com algumas energias que você poderia respeitar também a idade do seu pai, para não precisar ficar acordado e gastando a luz dele, óbvio. Mas a situação é que é aquela história que você já vem fazendo algo lá. Só que você vem fazendo, pelo que eu entendo e o que eu sempre falei contigo como amigo, foi, meu irmão, não adianta correr, cara. Cara, não adianta correr. Aí tu tá lá, tu já fez lá coisas lá, já tem filhos lá pra caramba. E aí quando tu toma 21 anos, assim, agora paguei minhas obrigações, vou sentar e eu vou descansar. Já aparece um logo para tomar 3, logo tu cheirando a obrigação de 21. O que é que tu acha disso, esse sinalzinho que algum já tá te despertando, hein, filhão? Fala já aí. despertou, na verdade. Eu tenho um amigo meu, que eu conheço desde criança, e ele já está há uns 14 anos me esperando para fazer santo. Cara, aqui a gente está tendo relatos muito importantes. Eu queria aproveitar vocês para pedir uma coisa também muito grandiosa para mim. Nosso canal está com pouco tempo no ar, já está com um número de visualização muito grande, inclusive fora do país. Eu já recebi ligação. Porém, nós temos um hábito muito chato que é de não se inscrever. Então, eu estou pedindo aqui, depois o Rafael vai pedir com muito carinho. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não, porque para que a gente possa, a própria plataforma, poder impulsionar e chegar aos nossos assuntos, que você tem tantos assuntos no nosso canal importantes, que dá para orientar aqueles que não entendem e agregar aqueles também, tirar dúvidas de algumas coisas que a gente aprende, né? E tem alguma coisa que a gente pode acrescentar. Então, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal aí e dá ativar o sininho para que nossos vídeos cheguem até vocês. Chega até vocês mais fácil, rapidamente, tá bom? Então, cara, eu sempre falei para você, velho, vai ter uma hora.
E eu estou muito feliz em saber. Sabe por quê? Pelo que você é, pela dedicação que tu tem. Eu sei que não é vida fácil, a gente tem que trabalhar, tem que fazer uma porrada de coisa. Pô, mas também ter que abdicar a vida espiritual, mas não é uma vida espiritual comum, que uma vez que você é coadjuvante, Rafael, é uma coisa. Quando você vira artista principal, onde você pode sentar a tua bunda naquele trono, que seja um pedacinho de terra de chão batido, mas que o seu orixá e suas entidades falam assim, pô, agora ele também vai poder fazer algumas coisas aqui por si só, independente de ter o nosso velho lá vivo e nos apoiando. Eu acho que isso deve ser uma coisa de grande, grande gratidão sua, sabe? Então abraça isso, cara, abraça isso. Porque a gente precisa, o candomblé precisa de pessoas, porque muito são escolhidos, muitos são escolhidos, mas a gente tem que entender que poucos são preparados. Eu acredito que tem muita gente, eu tenho o costume de falar que quem tem o Odu, o destino traçado para ser, nunca quer, nunca aceita muito. E tem muitos outros que querem, acaba chegando por impulso, pois chega lá na frente não se comporta como tal, não faz como tal. Complicado. Então a gente precisa, cara, aproveitar tudo aquilo que foi introduzido lá no nosso Ori, lá no Orum ainda, foi introduzido no nosso Odu, que é o nosso destino pessoal de cada um. Porra, se tá escrito, cara, pô, vai em frente, sabe? O candomblé, independente hoje de ainda se ter algumas coisas que está desagradando a muita gente, pô, mas ainda tem muita coisa boa, cara. Você tem muitos sacerdotes do bem, muitas pessoas que trabalham sério, tem muitas pessoas boas que não são faladas, até porque ela continua ainda lá servindo o cabrito, o frango assado, a farofa, a maionese, não está fazendo buffet. Buffet. Tudo bem que a pessoa se tem a condição de fazer, se teu santo te deu, eu não importo, cara. Eu acho que tu tem que dar tudo mesmo do bom e do melhor, mas dentro de uma filosofia que tu tenha para pagar. Não eu, como dono, responsável por um templo, exigir que a festa tem que ser assim, assada, e que teu santo tem que vestir isso, e eu quero show porque você é do Ogum, e você pagar a tua obrigação de 1 ano em 4 anos no cartão. Acho que a divindade não quer isso, né, cara? E aí, cara, sobre esse negócio aí, candomblé, umbanda, sobre a visão de Exu. Qual é a visão que você tem sobre Exu? Tanto no candomblé, ou podemos falar sobre uma conjunção como um todo. Tem alguma diferença? Tu acha que tem alguma diferença? Sim, tem. Diferença de Exu. Quando nós falamos de Bara, Exu, orixá. No candomblé é Bara, é orixá. Certo? Na Umbanda é o povo de rua. É quem está do nosso lado o tempo todo. É quem está tomando conta da gente, tá até dentro do botequim. É quem vem para conversar conosco. Vem aconselhar, né? É quem vem dar conselho, é quem vem te tirar do momento que você precisa de um amigo que você não tem aqui, em carne e osso. É que ele vem falar no seu ouvido. É quem te levanta quando você está caído. Eu estou falando por mim mesmo. Sim, eu estou vendo a emoção tua. Em todo momento da minha vida, se eu estou hoje dentro da religião do candomblé, é porque eu passei pela Umbanda e porque eu conheci Exu. Exu, que o povo costuma falar que é catiço, né? O povo chama de diabo, o povo chama de o que quiser. Exu para mim é Exu. Exu é a alegria que eu tenho dentro de mim.
Independente das suas entidades e do Orixá Exu que você também crê e acredita. E isso, muito, é o que eu estou querendo colocar a diferença. Agora, a Bara é o que eu sinto por Ogum, eu sinto por Iemanjá, eu sinto por Oxóssi, eu sinto por Bara, Oxalá, eu sinto por todos. Sim. Ali é a minha parte do candomblé, é o que eu cultuo, né? Do santo que nós falamos, ou do orixá, ou do vodum. Sim, santo, uma palavra generalizada para todas as ramificações de divindade. Da mesma forma que eu amo, vou falar assim, Ogum, eu amo Exu, eu amo Iemanjá, eu amo o orixá. Sim. Eu estou nessa religião por amor. Como uma profissão, você faz a sua profissão, às vezes por dinheiro, você não tem êxito. Quando você faz por amor, aí você tem o dinheiro lá depois muito maior do que aquele quando você estava fazendo só pelo dinheiro. Sim. Então eu faço por amor. Eu estou esse tempo todo com meu pai, cuidando, zelando de orixá junto com ele. Eu vou para a casa dos meus irmãos de santo, sempre que ele me chama, sempre que eu posso, claro. Passei uma semana com ele mês passado lá em São Paulo, em Guarulhos. Foi obrigação de um irmão de santo meu lá do Ogum, inclusive. Então passei uma semana com ele lá nessa função. Já fui outras vezes para outros irmãos também em São Paulo. Já fui para o Rio quase todo aqui, viajando com meu pai. Fico o tempo, quando eu tenho tempo para isso. Sim. Então eu amo o que eu faço. Eu não estou na religião para eu amanhã querer ser maior do que ninguém. Até porque a gente tem que colocar, não na nossa cabeça, porque a gente já bem sabe sobre Sim. isso, mas na ideia de algumas pessoas que acham que entrar para o candomblé, se iniciar em Ifá, ou tomar 7 anos, ou isso vai te enriquecer, né? Até porque, óbvio, as pessoas se abdicam muito tempo estudando, uns deixam de fazer outras coisas, que é claro que se tem algum tipo de valor, que são coisas diferentes de preço. Isso aí. Né? A gente precisa diferenciar essas coisas. E pelo outro lado, você falou algo que está escrito em algum documento que agora não me faz me recordar, mas isso aí é uma linguagem que muitas pessoas inteligentes atribuem para a sua vida, em saber que Exu é o nosso verdadeiro amigo. Né? Tanto as entidades que são brasileiras, que são ancestrais, que tiveram vidas e que estão para nos aconselhar, nos direcionar, nos tirando dos aflitos, nos tirando das coisas problemáticas e até nos direcionando para coisas muito belas e maravilhosas. Tanto o Orixá Bara, que é aquele que leva o ebó, aquele que leva as tuas súplicas, o seu Adura, Paulo do Mare, para que ele possa te trazer aquela bênção que você está precisando. Então, também são coisas, são divindades que ainda o pessoal do próprio candomblé não dá tanto valor, né? Mas que deveriam, porque quando eles souberem a importância de Exu, eles vão passar a dar. E tantos outros desinformados, que assim eu posso falar, que associa entidade com o diabo. Isso aí é um vídeo que eu estou trabalhando muito tempo para tentar fazer, mas é um conteúdo muito grande e eu não quero falhar. Né? Até porque nem na Bíblia é encontrada essa palavra diabo. A gente encontra demos dizendo ser espíritos perturbadores. Assim como Egum. As pessoas têm Egum como se fosse uma coisa braba. Claro que se tem alguns que são demos. Espíritos impróprios ou que não são iluminados, diferente dos meus Eguns, né, dos meus ancestrais,
dos egunguns, que são ancestros, né, da nossa espiritualidade. Então as pessoas acho que têm que aprender e entender um pouco mais sobre isso, para que as pessoas comecem a falar com a tal sapiência. Porque eu posso dizer que talvez por causa da nossa chegada à Umbanda, né, por causa das perseguições, das porradas que foram dadas, assim como chegamos aqui, a nossa religião, de se escorado na Umbanda, que foi uma coisa muito boa para todos nós, e deles se escorarem no catolicismo para também não serem destruídos. Senão já teria sido. Né? E daí teve a associação de Ogum ser São Jorge, né? Porque São Jorge aqui no Rio, porque em Salvador São Jorge e Oxóssi. Então, é Santo Antônio. Então tu não pode comparar entidade com divindade por aí. Isso aí. Mas, respeitosamente, por causa desse escudo de defesa que foi a Umbanda, de ter se associado. E talvez isso associaram-se Exu como demônio, como diabo, e que não é nada disso. Mas aí não é obrigação nossa a fazer com que os ignorantes, que não são da religião, aprendam, mas que possamos pedir os que são da religião que estudem. Para poder, com sapiência, também explicar aos outros ignorantes, com sabedoria, que são coisas que são totalmente diferentes e que não faz parte da nossa religião. Eu nunca vou poder chamar o seu tranca-rua de demônio, que todas as vezes que eu precisei falar com ele, ele me falou como um amigo, como um pai, talvez. Nem sei se ele foi meu pai. Não sei da minha ancestralidade como um todo. Estou estudando ainda, estou indo buscar ainda em Salvador, junto com os mexês que estão vivos. Já sei algumas coisas, mas eu vou lá buscar. Eu tenho que saber. Mas ele, em hora alguma, falou para mim quem eu queria que ele matasse. Até pelo contrário. Então, como é que é diabo? Então, enfim. Uma outra coisa também, vou chamar de Rafael, porque nós somos amigos, mas esse negócio de eu ficar falando doté. Não estou acostumado também ainda, não. Então vamos acostumar. Então, doté. Uma outra coisa também que é confusa é Ori. Se eu tenho alguma fala sobre Ori, orixá Ori, ou corpo físico, ou cabeça, a importância do Ori. Importância do Ori. A confusão que as pessoas fazem dentro do candomblé entre a cabeça e Ori, o corpo. físico. O físico e o espírito. Né? Sim. Então, assim, você cuida de uma parte e não cuida da outra. Né? Como você vai cuidar, você vai dar pro orixá, mas não vai dar para o seu Ori. Então, assim, você precisa cuidar do Ori também, senão você não adiantou o que você fez, como você falou, as pessoas vão ficar 4 anos pagando uma obrigação de 1 ano e não fez nada direito. Então, a gente coloca, eu já botei alguns conteúdos aqui de Ori, eu martelo para que isso aconteça. Porque o Ogum na tua vida, assim como Exu, é teu amigo, é teu tudo. Depois tu vai falar um pouquinho do seu pai, que eu sei que você é apaixonado, assim como eu sou por Oxóssi, por Irilé. Paulo, mas se a gente começar a colocar na nossa cabeça física que eles só estão fazendo essas bênçãos todas na nossa vida com a permissão de Ori, a gente ia começar a dar mais valor a Ori. Porque muitas das vezes nós somos seres humanos capitalistas. Tudo que dá certo, ninguém lembra de Ori. Lembra sempre do seu tranca-rua,
lembra sempre do Shogun, nunca ninguém lembra de Ori. Mas quando dá ruim, Ogum é safado, seu tranca-rua é um filho da peste, e eles não têm nada a ver com isso. Por que eu digo isso? Subiu no canal essa semana que eu achei até que teria uma aceitação e eu faço votos para que vocês também assistam esse vídeo, porque primeiro vocês têm que assistir lá falando de Ori. E depois vocês podem pular para esse, porque tem também entre a relação de Ori e os sonhos, mas entre para esse lá, Eleninim e Ajogun, para que vocês entendam o que eu estou falando. Cara, Ogum, cara, ele é Deus. Ele é Deus e acabou. Todos os orixás para mim. É Deus e acabou. Ele não tem obrigação de fazer nada por mim. Nada. Nada. A única coisa que eles têm, que não é obrigação, que eles foram colocados na nossa vida, é para nos direcionar. Nossos orixás tutores, eles estão na nossa vida para fazer jus a gente seguir o nosso destino com sapiência. Porque quem faz tudo dar errado, velho, somos nós mesmos. Eu costumo falar isso. Nossa falta de caráter é que nós já chegamos aqui com muito e vai se perdendo. Tá? Nossos achismos, nossas escolhas, nossos pensamentos. Caramba, é a gente. Então a gente também tem que saber que quando a gente errar, assumir a culpa. Não bota dedinho que foi o pai Rafael, porque não foi. Muito menos foi o pai Antônio. Muito menos foi o pai Francisco. Não. Não. Foi você. Primeiro que nós somos arbitrários ou aconselhos. Para começar a história. A gente é muito de ouvir e colher somente aquilo que nos dá que interessa. Acha que é importante para ti. As pessoas gostam de ouvir o que querem. Justamente. E aí, você acaba cometendo erros. E quando você comete erros, você começa a deixar fissura no seu Ori, onde começa a entrar o Eleninim, que é justamente por nossas escolhas, são os frutos daquilo que nós estamos fazendo, que não conduz o que nós escolhemos lá no Oru, que não conduz o que Ogum, que o Shogun, que Xangô está tentando te conduzir e te mostrar. Aí a culpa é deles. E quem que faz permitir essa entrada de Eleninim, onde depois eles viram a Jogum, que aí tu tá mais arrebentado ainda? Ori, pô. Ori tá fraco. Momento que Ori vamos lá, vamos comparar com uma estátua de barro que você modelou de barro. Pô, se não tiver hidratado, se não tiver um zelo, vai abrir, vai rachar, pô, vai entrar fissura. E ali entra um bicho, ali entra uma formiga, já faz um formigueiro, o buraco já aumenta, já entra um rato. E aí acabou com aquele vulto de Exu, aquele vulto de Orixá, porque não teve zelo, não teve cuidado. Assim o nosso Ori, se a gente não cuidar, deixa a fissura. Se deixar a fissura, entra Eleninim. Entrou Eleninim, vira Jogum. Virou a Jogum, tá ferrado. O que o Ogum tem a ver com isso? Mas as pessoas não entendem isso, Marcelo. As pessoas entendem que eu fui lá, eu tomei uma obrigação, eu fiz o santo tem que me dar. Não, você tem que acordar cedo, você tem que levantar da sua cama e trabalhar, você tem que estudar, você tem que procurar alguma coisa para fazer. Ninguém fica, o que nós falamos aqui no começo, ninguém vai enricar. Foi um rapaz fazer santo lá no meu pai, um Ogã. Aí ele falou, depois de alguns meses, ele falou que ia sair da casa porque ele entrou para fazer santo porque ele queria ficar rico. Meu pai, então saia mesmo, meu filho. Que eu tô aqui até hoje, com 54 anos de santo.
Hoje meu pai tem 55. Sim, rico. Rico nada. Rico. Rico de tudo. Mas o pessoal quer buscar riqueza. Eu quero quero prosperidade financeira. Ele esquece que nós somos ricos. Nós somos ricos. Nosso país é rico, sim. Nós somos ricos, né? Agora, não vamos botar, claro que nós somos um mundo de moeda, que precisamos de moeda para viver nesse mundo aqui. Mas não vamos priorizar a riqueza financeira como principal, que aí eu vou te falar uma frase que eu criei, que as pessoas às vezes focam na mente tanto uma coisinha, né? Que depois eu vou entrar no Bori, que também está no nosso canal Bori, onde eu falo que a PNL, a Programação Neurolinguística, também é um ebó. Ebori. Ebó para pauri. É você perseverar, pensar coisas boas, falar coisas boas, suas atitudes. Não reclamar da vida, não reclamar. Sim, que aí o teu ori vai assimilar aquilo como coisas boas e vai te impulsionar sobre aquilo. Né? Isso aí está aí no nosso vídeo. Então, eu tenho essa situação que a gente fica tão focado lá e a gente acaba até conseguindo chegar perto daquilo que a gente tanto quis no final da estrada. Mas a gente acaba esquecendo alguns pacotinhos no meio do percurso, Rafael, que muitas das vezes você não tem como voltar e buscar ele. Passou. Sabe o que tem ali naqueles saquinhos? Às vezes tua saúde. Tu vai ter dinheiro pra cacete. O que vai adiantar? E tu não vai adiantar de nada. Quantos nós vimos morrer com uma doença muito séria, que não vamos precisar falar nomes, com dinheiro? Quantos se jogaram do 6º, 8º, 15º andar, porque ganhava 50 mil reais e passou a ganhar 2 e não conseguia manter a família? E quantos também estavam endinheiradíssimo, bebendo uísque, sozinho no apartamento, porque perdeu o matrimônio? Sabe onde o filho está? Preso. Porque tu não deu amor e carinho ao teu filho quanto mais ele precisou. Vamos parar e vamos analisar, mano. Vamos cuidar de ori. Vamos pedir paciência, calma, pedir fé. A gente vai botar aí, em breve, eu estou trabalhando para botar Oriqui com campo harmônico para a gente trazer mais a espiritualidade para perto da gente. O evangélico, ele ora lá todo dia, cara. Por que eu não louvar Ogum na hora de eu dormir, botar uma musiquinha lá? Não é um pagode nem seresta, não. É uma reza de Ogum com sons, com efeitos harmônicos para que você possa, antes de dormir, pelo menos lembrar de Ogum, lembrar do teu ori. Pelo amor de Deus, o pessoal está muito preocupado com si e apontar. Se macumba trouxesse dinheiro, cara, porra, teu pai não estava trabalhando até hoje, com a idade que ele tem, ele era para estar sentado e os outros bajulando ele, vai tentar fazer isso para ver o qual que vai se ganhar. Pelo amor de Deus, cara. Ele tem o que ele merece ter dentro do destino da vida dele. Sabe lá se no dele está escrito que ele ia ficar milionário? Talvez ele ficaria sendo vendedor de pastel, pô. Se o caminho dele era ficar rico, ele não ia depender da macumba, cara. Ele ia acertar os 5 números da quina. Pelo amor de Deus. Então as pessoas têm que parar com isso. As pessoas têm que entender que tudo tem uma lógica. Também está escrito em um dos nossos canais, aí está no nosso canal, os bons princípios para uma iniciação, que se esse órgão soubesse, ele nem entrava. Ele nem entrava, porque você tem que primeiro saber o que você vai fazer lá. Perguntar ao zelador se é capaz daquilo. Se ele fala para o seu pai que ele ia para lá para ficar rico, ele nem entrava. Claro que nós temos segredos, mas ele já tem que saber que lá tem dificuldades e sacrifícios alimentares, confinamentos familiares e uma série de outras, muitas, que eu não vou falar não, mas algumas vocês têm que se alertar
para não sair com um buraco na cabeça. Tem que saber se realmente quer. É o que eu falo. E outra, tem que mano, passar um tempo ali como o Abian para poder conhecer a religião. Não é só a parte bonita do candomblé. Não é só você chegar lá e ver o Ogum dançando com aquela roupa bonita, a Iemanjá, Inhaçã, Oxum. Não é só isso. É tudo. É você saber que você está dentro de uma casa que você pode ser um advogado ou um médico, mas você tem que pegar uma vassoura para varrer. Sim, a gente aprende. Isso assim aí. como o Babá Wallace, banheiro. o Babá Wallace passou aqui falando uma coisa que eu tinha uma visão, mas eu não tinha uma certeza que o candomblé também é uma escola pessoal. Uma escola. Tu não vai aprender só aprender a coisa de santo. Aqui em casa tem Ogã que não lavava uma louça em casa, pô. E hoje faz comida porque aprendeu. Aprendeu não. Ele já sabia, mas eu acho que ele era preguiçoso. Mas se faz na casa de santo, por que ele não vai fazer em casa? Eu tenho um irmão de santo, Marcos de Omolu, de Azauane, que ele diz que lá em casa não é uma escola, é uma faculdade. Sim, sim. Em todos os sentidos que ele coloca. Até mesmo de você aprender como o ser humano é. Porque aquele fulano ali, sim, tem o jeito dele de ser ruim, de ser isso. E respeitá-lo. E respeitar. E as coisas que você aprende. Porque, ó, lá em casa sai cozinheiro de lá de dentro. Sim, sim. Tem um costureiro, que lá meu pai cozinha, meu pai costura. Sempre tem um irmão que faz, o outro que faz. Eu sou cozinheiro. Eu faço um monte de coisa na vida. Então, assim, você sai de lá de dentro, vai pensando assim, poxa, eu estou desempregado. Opa, mas eu aprendi a fazer comida aqui no barracão. Vou no restaurante. Não vai morrer de fome, cara. Vou fazer alguma coisa em tal lugar. Vou fazer quentinha para vender. Alguma coisa. Então, a pessoa tem que passar um tempo ali para ver a parte do candomblé que não tem a beleza. Bom, para mim tem. Porque eu gosto da parte cultural também. Cultura. O que acontece na sala no dia do candomblé é um folclore. Ali as pessoas têm que saber disso. É o que o candomblé tem que mostrar para a sociedade. Sim, mas não sabe que por trás dos bastidores lá atrás tem uma série de 21 dias mal dormidos. Isso aí, são noites de sono. Dos sacrifícios que sai para o trabalho. É aquele lá que acorda na madrugada para a maionga. Você acorda. Lá em casa nós temos uma reza, como você falou, nós acordamos rezando. Eu, às vezes, na minha casa, eu acordo rezando. Né? Lá na Cipaí, o Eminador Zanzan. Então, eu aprendi isso lá dentro. É verdade. Me faz bem. O meu dia fica diferente quando eu acordo, que eu consigo, porque às vezes o meu dia é muito corrido. Eu, às vezes, durmo 2, 3 horas na noite, então eu acordo muito cedo. E eu não tenho tempo, mas sempre que eu tenho um tempo, eu paro, até mesmo no banheiro, se eu tiver, eu rezo para o meu dia começar bem. Sim, eu acho que a maior importância de tudo é o primeiro ato, que é o autodesejo a você mesmo ao amanhecer. Porque você já desperta, cara, vários outros canais que talvez você até poderia de ter algum tipo de dificuldade ou obstáculo naquele dia, que poderia ser mais difícil que pelo simples fato daquela importância daquela reza, que essa é a minha ideia, como eu te falei, dos oriquis e rezas com campo harmônico, que é justamente para nos habituarmos a isso. Porque todo mundo reza todo dia. Tem gente que reza para Nossa Ave Maria para dormir. Todo dia. Por que eu não vou rezar algo para dormir, algo a levantar, falar com o meu ori, me desejar um ótimo dia, né? Falar palavras bonitas e etc. Cara, isso aí é uma importância incrível. Então, isso, como nós estamos falando, Rafael, são exemplos para que a pessoa possa ter um princípio para pensar e se iniciar. Escolher uma boa casa, escolher a referência daquele zelador. Primeiro saber se aquela nação para onde você está indo, independente do folclore, tem a ver com a sua ancestralidade, que não adianta você ir fazer jeje, fazer vodum, e teu ancestral
for de Angola, for em Kiss, tu vai ficar um tempo lá, não vai se adaptar. Não vai se adaptar. Não vai. Entendeu? E saber que, mais ainda, é uma comunidade. As pessoas têm que respeitar pensamentos, filosofias, gêneros de outros, certo? Tem que ter respeito, tem que ter humildade, tem que pensar como um EBE, como uma comunidade. Deixar para pensar individual, que é o que mais acontece na maioria dos lugares. Porque era assim, pô, funcionava assim. Isso aí. Funcionava assim. Então eu vou lá, pô, claro, pô, se meu irmão puder me dar um dinheirinho, porque eu estou saindo do Rio para mim lá em São Paulo, pô, eu vou deixar de trabalhar 2 dias aqui como autônomo, ou então como produtor, como feirante, ou como qualquer uma outra coisa. Não que ele vai me dar preço em pagar, não. Ele vai me valorizar o meu sacrifício, ou seja, vai pelo menos pagando as minhas passagens, que eu já paguei do meu bolso para fazer para uma porrada de gente. Isso é valor, essa contato com você estar lá, pô, meu irmão, não estou te pagando não, estou te mandando um dinheirinho da passagem para você vir aqui, chegar com a tua energia, com o teu esforço, o teu saber, o teu conhecimento, que ali se troca a informação. Sim. Todo o Iaô não é igual ao outro não, pô. Independente de ser do mesmo orixá. Às vezes você soma com a azeitona do bolo, pô, a azeitona da empada. Você às vezes resolve o problema com uma cerejinha que tu botou em cima do bolo ali, que era a parte do chocolate que estava faltando. Não é porque você é mais do que ele. Talvez a tua espiritualidade teu ori fez você ir até lá, para que você, com um pouquinho de saber que tu ouviu do Pai Antônio, que nesse dia ele não estava, velho. E você estava e falou, pô, tem que ter essa cereja aí. Isso aí. E aconteceu. Teu ori te permitiu você chegar lá, você ser útil. Pô, então as pessoas têm que valorizar e esquecer preço. Mas também não é esquecer o preço sendo o bobinho da corte. Porque tem muitos pais que não dão valor ao seu trabalho, porque o mesmo babá que joga 150 em Marechal Hermes, joga 300 em Copacabana, e nego paga, não reclama não. Porque se eu botar o meu jogo lá a 50, o nego vai criar de chacota, falar que o jogo é besteira porque é barato. Então, a princípio, você tem que ter valor daquilo que você é e estabelecer um preço, assim como eu estou começando a fazer. Agora, se eu vou estabelecer esse preço para aquela pessoa, vai depender de mim ou não. Vai interessar a mim. Mas, a princípio, o meu preço é X. Na hora que tu vai abrir o jogo, sabe o que eu vou falar? Meu irmão, tira do teu. Eu vou tirar. Isso aí. Agora, mas o preço é X. Até porque vai estar sempre me devendo. Sempre me devendo. Porque não entra numa de amizade e tal. Eu te falo de cadeira. Estou com 32 anos de iniciado e 50 de macumba aí. Não combina óleo com água. Amigo, legal. Pô, tu não é meu amigo? Então, porra, então tu vai fazer as fotos aí do meu negócio, eu quero assim, assado, porra, e eu não vou te pagar. Não, eu posso até, tu pode até me cobrar um preço diferenciado dos teus clientes. Porra, mas o teu trabalho, papai, eu tenho que pagar. Só que eu... Não. Amigo, ele não vai falar para você coisinhas que você quer ouvir, mesmo você errado, pode satisfazer. O amigo ele vai falar para você, meu irmão, tu tá errado, acabou, tá errado, pô. Eu sou teu amigo, tu tá errado. E ponto. Esse é o verdadeiro amigo. Não é aquele que, enquanto tu tá falando a linguagem dele, e quando você fala não, tu é o pior, você é um animal. Amigo de verdade, ele nunca vai contar as vitórias e quanto tu abdicou a tua vida por ele. Ele simplesmente vai dizer que você
não fez isso, não quis ajudar nele, nisso ou naquilo. Você entrou num assunto que, né, na viagem que eu fiz agora, eu levei um puxão de orelha de Ogum. Ogum de frente comigo ali, virado no meu irmão de santo. Chegou para mim, me abraçou, me agradeceu pela minha presença lá e falou comigo que era para eu perder o meu medo de cuidar das pessoas, mas que eu deveria de cobrar sim. Até mesmo para eu poder conseguir levantar Sim, cara. o Mas palácio dele. Foi assim é que por ele isso que a gente disse. está falando entre preço e Então, valor. valor. Sabe o que pode acontecer? Um exemplo, não acontece que eu também não sou tabeleiro de nada. Mas vamos que uma consulta particular do seu tranca-rua seja R$ 70. O cara ele já sabe que ele tem que sair de casa para pagar os 70 lá. Esse valor. Viu? Tá barato. Viu como é que eu Tá sei? O seu barato. tranca-rua já falou Já comigo falou que é contigo 70. aí, né? E o que eu vou falar, pode escrever o que vai acontecer? Ele vai chegar alguém lá que ele vai falar assim, avisa pro meu menino que não tem 70 Não é para cobrar. E essa pessoa vai lhe dar o teu terreno. Axé. A espiritualidade funciona assim. Por isso que a gente tem que saber. Eu, às vezes, me abdico de fazer e tirar do meu porque alguém me dá. O cara que era para nascer e não durar muito tempo de vida, fiz 50. Eu também passei E eu não por tenho muita problema de nenhum, a não saúde. ser o meu coração que é ferrado e já acostumei a viver com ele. Ele não vai me matar, não. Eu já fiz um pacto com ele que ele não vai me matar. E acabou. Então, valor é uma coisa, preço é outra. Mas quem tem que saber diferenciar isso é você. Você nunca deixa os outros botar preço num valor que você tem que ninguém vai tirar o que foi dado. Ninguém rabicha o que está escrito. Eu tive um único puxão de orelha há pouco tempo, né? Que eu venho tomando puxão de orelha desde quando eu nasci no santo. Eu me renasci no santo. No dia da saída, eu tomei porrada de Ogum. No dia da saída. E vim tomando diversas vezes, que eu sempre fui um garoto muito calmo e obediente. Então, eu estava sempre tomando porrada. O último papinho foi de Orúmila, que me falou o que eu estou te falando sobre essas diferenças, porque tu acaba dando a tua sorte, cara. É verdade. Se eu falo no teu ouvido, não é para você falar para os outros. Porque se não fosse segredo, eu falava alto para todo mundo ouvir. Porra, então, a tua sorte, a tua riqueza é tua. A do seu Antônio é dele, a minha é minha. E a gente pode ir fazendo aqui troca. Até porque naquela época já existia troca. O sal era a maior moeda, assim como o búzio foi moeda, o certo? Troca. Trocar. Só que ninguém quer trocar não, pai. Não, só querem ganhar. Ninguém quer trocar. Só querem ganhar. E aí, infelizmente, alguns zeladores vacinados pelo lado um pouco mais sarcástico, debochado, sabe que ele não vai seguir o bagulho, não vai ter uma responsabilidade, arregaça no preço, aonde que tudo vira mil maravilhas. Sabe por quê? O cara é bom, compadre. O evó dele é 1.700, pô. Porra, o do Rafael é 150. Eu Eu vou costumo no de dizer 1.700. que as pessoas se encantam com o que veem na chegada no lugar. Você chega numa casa, né? Não estou dizendo que são todos assim, mas uma pessoa está ali no desespero, chegou naquela casa, olhou a casa toda arrumada, toda bonita, um monte de coisa aqui, coisa ali. Pô, esse pai de santo aqui é bom. Sim. Pô, olha a casa do cara. Mas é isso que ele quer que você pense. Sim. É isso que ele sabe que vai atrair você para ele. E aí você vai botar tudo.
A gente sabe que a gente Então, tem... assim, as pessoas não entendem que a humildade é a essência da vida. Não, eu não discordo daquele cara que também arruma a coisinha dele, não. Não, sim. Só que o cara que arruma a coisinha dele ali, ele não está fazendo nada para inglês ver, não. Ele está fazendo algo em melhoria para o EB dele. Isso. Para os filhos que estão lá, que pagam uma mensalidade direitinha, que é 5 litrão lá na rua, cara. A pessoa não... É 5 litrão, mas nego não paga. Acha que está pagando o pai de santo com mais uma para tu aprender, hein? Vai ter dor de cabeça com mensalidade, como o seu Tório deve ter, como toda a maioria tem, que acha que está pagando o pai de santo. Não está, não. Ele está ajudando na manutenção do EB dele. Porque tem luz, tem água, gás. Certo? O pessoal vai, ninguém leva tem os elementos para se fazer uma caridade que alguém que venha fazer um ebó. Se tem os orixás da casa que tem que ser custeado. Se tem os temperos que tem que se comprar. Você tem vários elementos e não há estadia do orixá, não. Que o templo não é biombe, nem kitnet para alugar para compartilhar santo. Muitos falam, não, mas eu pago lá porque meu santo mora lá. Não. Não tem essa que o santo mora lá. A mensalidade é para determinadas outras coisas. Mas assim, tem pessoas que quando paga, acha que está pagando muito e quando não paga e dá de maluco. É complicado, né? Certo? Então, esse dinheiro que o zelador manda lá trocar o piso que quebrou, que muitas das vezes o Rafael está no trampo dele, ele até sabe trocar o piso, mas está no trampo dele. Tem que pagar alguém de fora, porque uma das IA lá, velhinha, pode tropeçar naquele buraco lá e quebrar o fêmur, mano. Tem que consertar. Quem que vai pagar? O EBE, aquele pedacinho que está pagando lá. Então a casa fica bonita, porque o zelador, que ao contrário que os outros pensam que é escravo, ele não, ele é realmente um zelador, como se fosse um zelador de prédio. É o cara que bota água para você chegar lá e fazer lá o teu uso no banheiro, tem uma descarga e uma água para jogar fora. É quem tá com tudo na cabeça. É o papel higiênico, é o desinfetante para passar lá onde a galinha ficou lá acomodada antes do sacrifício. Tudo isso está na mente dele, pô. Só que o pessoal quer chegar, mano, e quer encontrar tudo pronto. Tudo pronto. Eles não estão preocupados em saber como começou e quem vai terminar. Certo? Então, é isso. Isso são algumas reflexões que as pessoas têm que começar a entender. Tem também vídeo no nosso canal sobre o respeito, sobre a humildade e mais um detalhe, hierarquia. Isso aí não tem mais hoje. Hierarquia, tudo bem, mas hoje em dia as pessoas... Rafael, olha, eu vou te falar, eu não estou falando a hierarquia propriamente dita. Não estou falando a hierarquia totalmente dita nas questões de alguns costumes. Um exemplo. Eu não me importo de cigarro perto de mim, de beber perto de mim, de comer na mesma altura, disso ou daquilo outro. Para ser sincero, eu cago para adobar. Cago. Para ser sincero. Eu sou mais de botar minha cabeça no chão do que ficar dependendo dos outros de botar a cabeça para mim. Até porque eu não sou nada. Nada. Isso aí, para mim, não vem nada. Porque eu acho que tem muita gente que bota a cabeça no chão e por trás está te chamalhando, falando mal de você, está comungando na tua comida e está na esquina falando mal. Eu estou falando de um respeito de cultura. Antigamente, você conhecia o Ebome, o Iaô, o Abian, a Eked, o Ogã, tudo por comportamento, vestimenta, fios de graus ou não, e várias outras coisas. Hoje você não sabe quem é quem. Não sabe. Isso é a primeira história. Não sabe. Depois, eu já posso te falar hoje, por causa de algumas pessoas que a gente conversa e entrevista, a não separação de sacerdócio com pessoa.
Eles começam a confundir a Confundir. história aonde acha que ali... Agora não vamos mais para o candomblé, tem outro nomezinho, como se fosse boate. Porra, se eu sou responsável na minha casa e tenho uma disciplina, eu tenho um rumbê e tal, pô, eu não posso deixar com que as pessoas pulem ali a cerquinha, né, pai? Independente de ter dinheiro ou não. Começa por aí. Se é não, papai, é não para geral. Mas aí, infelizmente, pode-se ter, porque fulaninho é parente, o fulaninho é compadre, é comadre, é irmão, é fulano, é ciclano, e aí tu começa a abrir fissura, onde abre para um e não abre para outro. Aí começa a zona. Sem contar da moeda. Que quando você não tem, você vai lá para o Roraima dos fundos, que é terra batida, caga no pinico e bebe água da moringa. Mas quando você tem, você vai ficar lá na suíte, no ar-condicionado, e você come bife com batata frita. Lá em casa não tem isso não, graças a Deus, mas... Graças a Deus, porque a gente está falando E eu de... também não vou passar por isso. E nós Não vou estamos fazer isso. falando de casa antiga e de um senhor que tem nome e é respeitado. Mas eu já Graças a Deus, nós viemos de famílias Eu já vi isso. que se tem. Nós não estamos aqui para falar Não, nada disso, mas cada um só falar que eu mexe já vi, a panela da forma que quer. A ideologia do nosso canal é trazer pessoas que podemos falar a mesma linguagem, porém, com um glitterzinho ali que tu bota, legal. A modernidade está aí, Rafael. A gente pode melhorar muita coisa sim. Uhum. Ninguém é escravo mais, ninguém é... Acabou. Pô, mas vamos respeitar lá atrás, né, mano? Vamos respeitar lá atrás. Vamos respeitar a chegada aqui. A chegada. Vamos respeitar o sacrifício dos caras. Vamos respeitar Tudo que foi, as porradas que passaram, foram tomadas. chicotadas. Hoje não, né? Hoje a gente está com a liberdade ferrada até mais do que deveria. Mas, pô, não vamos esquecer, não. Não vamos esquecer, não. Certo? Meu compadre, a gente tem várias coisas de candomblé que a gente pode falar de uma forma tão boa, mas uma delas que eu gostaria muito que você relatasse, que eu já tenho no nosso canal aí também, sobre... Eu acho que não botei sobre a iniciação. Eu botei possa ter necessidade ou não de se iniciar. Né? Da incorporação eu já coloquei. Né? Que aqui se tem uma obrigatoriedade de incorporar. Uhum. Mas enfim, agora sobre a iniciação, eu particularmente, eu acho que todos deveriam, aqueles que precisam ser iniciados, por causa da importância. O que é essa iniciação de meu pai Ogum na sua vida? O que te trouxe? Foi aquilo que tu realmente foi almejar? Foi algo mais? Foi uma maturidade? Enfim, fala com as suas palavras mesmo. O Rafael, tudo bem que formou junto, né? Uhum. A tua vida não só como para chegar um sacerdote hoje de 20 e poucos anos, e também para chegar um homem casado, pai, o cara com 20 e poucos anos de santo. Não de idade, de santo. Mas você não... Então, mas vocês foram... Foi quase a mesma formação de pessoa, Rafael, e também do lado de sacerdócio. Cara, o que isso foi? Tu consegue... Pode comparar o que antes e depois? Não porque tu era um garoto e que... Então, mas tu falando depois da sua iniciação. O que causou para você, para sua vida? O que representa para sua vida? Bom, eu creio que se eu não tivesse
entrado de cabeça na religião, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, no Jeje, eu, de repente, hoje não estaria aqui conversando com você, né? Então, assim, a mudança na minha vida foi radical. Não vou entrar em detalhes de coisas do meu passado Que que eu também, não, que até já também, esqueci. que também, Então, cara, que também, então assim, até para lembrar, já é já é uma difícil. coisa tão insignificante. Então, antes de eu recolher, eu fui atropelado 3 vezes. E eu já tinha ido jogar o pai de santo falando que eu tinha que fazer santo. Falei, nada, tá doido, não quero. Aí tá, aí algum falou, não, tu quer. Tu não quer, mas eu quero. Então me atropelou 3 vezes. Eu fiquei, e não sofria um arranhão. Eu fiquei um mês dentro do barracão, esperando para recolher. Sem poder sair, porque eu saía na rua, era atropelado. Eu recolhi, fiquei 1 mês e 4 dias recolhido. Porque na mesma época faleceu alguém que eu não me recordo lá na Chamaralina. E aí eu já estava recolhido, ia ter que ter a saída. Uhum. Mas ia ter que ter as coisas do pessoal lá primeiro, da pessoa que foi. Aí eu fiquei, eu e minha dofanitinha de Ançã, Ana Paula, nós ficamos 1 mês e 4 dias recolhidos. Então, assim, para mim foi um sacrifício, sim. Mais de aprendizado, Mas né? foi um aprendizado e, assim, um momento de eu refletir tudo sobre minha vida, apesar de eu ainda ser novo na época, eu tinha 20 anos. Eu consegui refletir sobre muitas coisas, né? E dali para cá, o que eu posso dizer? Eu fiquei lá na casa do Marcos, só que eu tomei todas as minhas obrigações com o pai Antônio, de 3, nós não tomamos 5 lá no GES, é 3, 7, 14 e 21. Então, de lá para cá, o que eu tenho para dizer assim, que se algum na minha vida é tudo, né? Eu consegui amadurecer com algum, eu consegui aprender a respeitar as pessoas. Hoje eu posso dizer que eu respeito o ser humano, independente de quem ele De é, classe social, classe né? social, escolha, que hoje, como que fala? Para eu não falar errado aqui, Independente de gênero, gênero, credo, religião gênero. Então, assim, eu aprendi a respeitar as pessoas, aprendi o que você acabou de falar, uma hierarquia dentro do candomblé. Eu tive a satisfação de conhecer o senhor Zezinho da Boa Viagem e aprender muito com ele também. Como o dia que eu falei para ele, que ele me perguntou uma coisa, eu falei que não sabia o que era. Aí ele chegou para mim e falou assim: Você sabe sim, mas você já está aprendendo. Porque há um tempo atrás ele tinha me dito o seguinte: A gente aprende todo dia um pouco, meu filho. sim. A gente nunca sabe tudo. Eu não sei tudo, com toda a minha idade. Então eu trouxe isso para minha vida. Eu convivi muito com ele, com o meu pai, e assim, sempre que tinha as coisas lá no meu pai, ele estava presente. Acordava a gente 2 horas da manhã, rezando, Minador Zanzan, nas festas de mãe Manjá. Hoje em dia nós sentimos muita falta dele lá por isso, né? Porque nós tínhamos aquele calor ali com ele, Sim. a participação dele era muito grande lá. Ele também era muito presente na casa de Pai Antônio. Muito presente. Então, e nós éramos presentes lá na casa dele também. Tudo, nós fazíamos íamos o ônibus, van, tudo para lá, ia todo mundo. Então, assim, eu consegui aprender. Eu acho que eu vim de família que minha avó era de Umbanda, minha mãe fez o santo, minha mãe se afastou. Então, assim, eu sozinho levando esse legado para frente. Sim. Hoje. Minha irmã também é feita, minha irmã de frequência, mas hoje é da igreja. Então, eu fui levando isso. Então, eu segurei essa responsabilidade comigo.
apesar de não querer o compromisso de ser sacerdote. Mas Ogum disse que quer, então ele, quem sabe, Até do meu porque é ele caminho. que sabe do teu O destino. Na meu verdade, destino é ele. ele sabe de todas as particularidades que o Urumila escolheu para a tua vida. E ele, assim como nós temos uma responsabilidade de chegarmos à conclusão daquilo, ele também tem perante ao Ludumare de fazer você chegar no Sapiência, tendo em vista que você que é o responsável sobre tudo aquilo, né? Você já me falou várias situações em poucas falas, inclusive que Candomblé realmente é a escola, função que possa ter o teu tempo para vida social, familiar, né, trabalho, etc e tal, mas também a Casa de Santo, ao Seu EBE, tempo para que sagrado. você possa também obter saber. Até porque uma grande diferença também que existe é o conhecimento e o saber. Portanto, pai Google, né? E mãe Postila é muito bom para se ter conhecimento. Mas O saber você o tem que saber praticar. você tem que praticar porque as coisas não é tão mole quanto pensa. E assim, o jeje mesmo, você sabe disso. Os mais velhos lá, eles não ensinavam nada a ninguém. Como meu pai. Meu pai não chega aqui e fala assim, ó, filho, é assim, não. Você tem que Sim, estar você ali tem que com buscar, ele. pô, sim, Você tem que estar com ele para poder você participar. sim. E ali você aprende. Aí depois ele fala, viu? Só isso. Ele nem te pergunta, aprendeu. Rafael, uma coisa que eu vou te falar, já falei e vou voltar a falar. Eu não tenho mais meu pai. Eu tenho o Rúmila, né? Tenho vários amigos sacerdotes, amigos de verdade, né? Tenho o meu babalaô, que é uma pessoa também muito importante para mim, amigo principalmente, que é muito difícil as pessoas, né, encontrarem pessoas sábias, pessoas sérias, mas que são amigos de verdade. Então a gente tem que levantar a mão para o céu, por chegarmos até aqui com sabedoria. Eu sei do que eu estou falando. E mais ainda, de ainda termos um escuro chamado Antônio da Maralina, que se porventura você vinha a esquecer aquilo que tu aprendeu, ele com a Eu idade que busco. ele tem, ele vai te lembrar. Ele vai falar assim, filhinho, eu já te dei isso. Quem fazia isso comigo era só Luísio do Moluco, Deus o tenha no reino da glória. E era também um grande amigo meu. E a gente tinha essa liberdade de ligarmos um para o outro para trocar informação, né? Muitas das vezes ele me ligou para talvez ter esquecido de alguma coisa eu poder lembrar. E a gente tinha uma brincadeira muito sadia que quando eu ligava para ele falava assim, você não sabe isso não, é? Eu falei, porra, se eu soubesse eu não estava te ligando. E eu pensei que tu já sabia, anota aí. Ou então passa aqui, passa aqui. Vem tomar uma bebida aqui. E aí tinha lá a cerveja para eu beber. Aí ele, anota aí. E quando ele me ligava, eu falava, pô, tá esclerosado, cara. Tu não sabe disso? Tu que me deu isso, cara. Pô, tá de sacanagem? Anda lá, garoto, eu tô pressa, pô, me dá logo. Tu me lembra logo o que é isso. Então, graças a Deus, a gente tem. Até porque a gente tem humildade. Se não sabe, Não sabe? pergunta, pô. Pergunta. Pô, pai, tô com essa dificuldade. Ele vai sair de lá, ele não vai te falar, não. Ele vai lá, vai praticar, te mostrar. É assim, ó. Coisa que uns não têm esse escoramento e outros que têm não valorizam.
Hoje eu acho, Rafael, que as pessoas só vão morrer burros se eles quiserem, porque a liberdade de conhecimento está aberto para todos. A todos. A Bian e a U, todo mundo tem que aprender a ter conhecimento. Aprender a saber, aí ele precisa de uma hierarquia de tempo para poder saber e fazer. Ponto. Agora, você ter conhecimento, porque se a gente começa a dar conhecimento a eles, quando eles chegam com 7 anos, eles estão próprios para ser um zelador de verdade. Mas se não der conhecimento, os caras vão ser burro. E sendo burro, quem perde com isso é a nossa religião. É verdade. Porque enquanto os caras lá estão juntos, todo mundo tem defeito, mano. Todas as religiões têm defeito. O Ifá também tem defeito. O Evangelho tem defeito, o catolicismo tem defeito, tudo tem defeito. Mas lá eles mesmos se corrigem, eles mesmos se trocam a ideia. Não fica apontando um pro outro, cara. Eu falo isso direto também. Se a nossa religião criasse, vamos supor, como algumas religiões aí, algumas igrejas, criassem um núcleo onde fossem todos unidos e o conhecimento tivesse ali, ó, com todos. Sim, tem a escola dominical, pô. Tem a Não escola é? do. Tem Mas o estudo bíblico. no Porém, candomblé no não tem candomblé isso. não tem uma cartilha, Não não tem. tem um oucarão, não tem uma Não tem Bíblia. uma Bíblia, Mas não tem as tem nada. funções, pô. Mas é onde eu digo. Tem gente, Se for. tem gente que quer curtir o carnaval, quer curtir o Réveillon, quer curtir a festinha da família. Porra, quer curtir o final de semana viajando, não vem função dentro de casa, As pô. pessoas têm tempo para tudo, não tem para uma função. Não tem, mas Não só tem que a tempo pro função também aprendizado. é ebó. A função também é ebó. As pessoas não sabem que às vezes um Exu virou ali, ele tá ali bebendo, conversando com você, ele tá trabalhando para você. Sim, a Você função, sabe que cara. você entrou no momento que você entra na casa de santo, você tá se purificando. Sim, a Você vai tomar um banho de abô, a você vai tomar um banho função de é erva. ebó, a função é ebó, a prática é ebó. Tudo para o sagrado, todo sacrifício para o sagrado é ebó. Não pense se você que é bom é só passar coisa no corpo, não pense se você que é bom é só arriar uma oferenda. Não, pô. Gesto, atitude, comportamento, falácias e outras coisas faz parte do ebó, inclusive para ebori. Você não indo, quem está perdendo, bicho, é você, porque a Com função certeza. vai acontecer. De E qualquer não adianta forma. depois falar, poxa, porra, eu perdi, perdeu. Não, você não quis vir. É que também tem, apesar que candomblé é para todos, tá? Candomblé é para todos. Mas nem todos é para candomblé. Verdade. Vou dar essa fala logo para a gente ficar com o português um pouquinho mais apurado. O candomblé é para todos. Não vai para lá pensando que é mundo de rosa, porque não é não. Vai se perder no meio do caminho. Entendeu? Então funciona dessa forma aí. Cara, e aí já temos algumas previsões. Estamos preparando o quê? Giras para a gente começar. O que bom da verdade, vamos lá, posso ser seu porta-voz? O que bom da verdade, que bom da verdade e o bem da verdade é que uma andorinha só não faz verão. Não. Certo? Da mesma forma que você cansou de falar aí, mais do teu pai do que de você mesmo, e eu aproveitei o ensejo também para falar do meu e falar também de São Antônio, a gente não está aqui para fazer propaganda pessoal de nada. Mas eu acho que as pessoas têm que pôr a mão na consciência. Vamos pôr a mão na consciência? Legal? Eu sou um homem que eu não dependo de filho de santo e de macumba, Nem eu. certo? Eu fui uma pessoa que eu fui muito discriminado e também fui muito advertido por fazer coisas que eu não deveria de fazer, que inclusive tirar do meu para determinadas coisas que até então eu estava entregando a minha sorte. Não seria agora legal as pessoas pelo qual você ajudou de alguma forma
seja lá com uma amizade, com um carinho, com alguma consulta, alguma coisa, ou uma galinha que depenou, de procurar o irmão Rafael e falar assim: "E aí, compadre, como é que tá? Vamos começar quando essa ideia aí? Tu já tá com a meta? Tá com ideia? Já se convenceu? Tu vai esperar algum te dar mais umas Não, porradas? tô Já tá? convencido, Tá já convencido? Já tô estão? seguindo, Já? já tô no ritmo. E aí, então, vamos embora convocar a massa já para ir Tô no lá, tocar ritmo, uma macumba uma segunda-feira sim. e ir lá, quem quiser ir lá fazer uma consulta com o seu tranca-rua, ir lá As também. portas E abertas. as pessoas também que tenham um carinho, que de repente queira, né, participar dessa missão, desse sonho, tu pode até contar comigo de antemão. Se precisar lá de um saco de cimento, alguma parada para lá, não tenho muito tempo não, mas de repente a gente pode tirar umas 4 horinhas para tomar um gelo, aproveitar e botar uma pedra para dentro. E virar um concretinho que eu não me importo não. Concreta, feijoada, né? Mas aí o pessoal também, eu acho que é uma dívida de gratidão que a gente implanta aqui, voltando a falar sobre o preço e valor, talvez uma forma também de valorizar a tua pessoa, né? A algum também, principalmente, essa tranca-rua, né? Que não gosta muito de chuva, mas independente de chuva, sol, Réveillon, Carnaval, Natal, se precisasse dele, ele estava em terra lá para poder ajudar as pessoas. Eu acho que agora é hora, né, das pessoas se sensibilizar e ligar para o irmão, para o pai, para o amigo Rafael, para perguntar: e aí, cara, resolveu? Vai mesmo? Vai fazer o puxadinho? Como é que é a ideia? Pelo menos para começar um negócio lá de uma bateção de palma. Já tem um atabaque lá para tocar, Pô, cara. que beleza. Segunda-feira é Vou terreiro. chamar o Pinto. Vou Lembra do ligar para Pinto? ele. Lembra do Pinto? Claro, teu filho, vou ligar para ele. Lembrar Vou ligar para aí ele, com o certeza. Igor, Alabê Igor. Já tem lá um atabaque lá zerinho lá para Vai lá bater um para batuque. fazer um batuque, né? E, Rafael, entrou hoje aí também no nosso canal um tema que eu deixei claro com o meu amigo e irmão Babauaras, que é um tema muito chato para eu falar, porque não é que eu não goste, eu falei até que eu não gostava, não é que eu não gosto. Eu não gosto das formas que foram atribuídas para mim através da minha trajetória, por as pessoas só me procurarem na época de campanha política. E pelo outro lado, a gente com um país tão grande, com o número de adeptos que a gente tem, a gente não ter um representante político, até porque na cultura lá atrás, lá na África, a política sempre esteve muito próxima à cultura. Qual a tua opinião sobre política na cultura do candomblé? Bom, igual você falou, é um assunto complicado mesmo de falar. Realmente, pessoal, eu conheço alguns mesmo do candomblé. E você vê, quando chega na época da política, eles vão visitar várias casas de candomblé. Eu, eu, se tivesse uma pessoa, não precisava dar nada para ninguém, não. Ela ir nas casas, tem candomblé na casa de fulano, eu vou lá. Vou lá. Mas isso é sempre. Não Sim. é só naquela. Começou a campanha, vou visitar as casas de candomblé. Eu não voto. Não voto. Porque quando acabar, se o cara ganhar, ele também não vai mais na casa do candomblé. Ele não vai lutar para nada. Desde o momento que ele não vai durante. Tá entendendo? Então, assim, nós precisamos de uma pessoa, ou duas, ou três, que seja, Na que verdade, precisa de várias, mas participe que tenha um princípio político. princípio político e que tenha ideias nossas do candomblé. É. Não é chegar lá, o cara sentar a cadeira dele, ganhar os 30 mil ou 50 deputados aí, Escolher algumas pessoas mais chegadas do isso, candomblé para botar lá botar dentro, lá na não. cadeira e dane-se a comunidade do candomblé. Eu convivo com política desde a minha adolescência. Meu avô era envolvido com política, né?
Na época, eu morava na Baixada, ali em Belfor Roxo, era a divisa, Miguel Couto, né, a divisa de Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Eu convivi com aquele primeiro prefeito de Belfor Roxo, que foi o Joca, era uma excelente pessoa. Na época, o Marcelo Alencar. Eu tive contato com todos esses políticos aí através do meu avô. Meu avô ia nas... Então, assim, eu convivo com a política. Eu vi muita gente querer fazer coisa boa, mas eu também vi gente que só queria aproveitar. Se aparecia, eu tenho um cargo até hoje lá da Associação de Moradores, né? Sou diretor da Associação de Moradores do bairro lá, o pessoal não quis me tirar por causa do meu avô. Então, assim, eu me mudei mesmo assim, eles não querem que eu saia. Eu nem lá vou, infelizmente. Então, assim, mas eu tenho contato com o político, mas eu vejo que o cara, ele vai ali, ó. Ele pega meu apoio, que eu tenho um porrão de amigos, eu conheço um monte de gente. Falo, pô, me dá uma ajuda, por favor, me dá uma ajuda. Não, vou. Falei, eu não quero que ninguém me dê um cargo dentro de uma secretaria, nada disso. Eu quero que o cara cuide pelas pessoas aqui fora. Justamente. O que acontece, Rafael? Porra, eu não quero. A minha ideologia é a seguinte: eu tenho alguns amigos voltados à política, né? Que não são vereadores, nem deputados, nem nada. Eles são políticos. Entendi. E que são meus amigos. São meus amigos. A gente troca várias ideias e a gente sempre tenta buscar alguma coisa para que possa agregar a nossa cultura. E sempre eu encontro barreiras. Primeiro, que a gente não tem nenhum representante lá. Segundo, que nem todo mundo curte a religião. E terceiro, a gente não briga. A gente não briga. Por que os caras têm bancada lá? Porque os caras são unidos. Isso aí. A gente não briga pela política, para ser alguma coisa, briga entre a gente por assuntos banais. Mas não se junta para brigar para um ideal. Eu não quero um político que chegue lá não só falando em saúde, em segurança pública, né? Em gasto, em educação, porque eu já escuto há 50 anos isso, pô. E tem coisa, compadre, que não vai mudar. Infelizmente, tem pessoas que, se não tiver alguém falando mal, porra, não vai ter coisa para se fazer ali. Não tem o bem. Onde não tem o mal, não tem o bem. Onde não tem o mal, não tem o bem. Não tem. Pô, você tem que, para você fazer o bem, tu tem que tirar aquele mal ali. Então, enquanto tiver buraco, vai existir um tapa-buraco. Enquanto não tiver uma saúde 100%, que o dia que tiver, acabou a política, pô. Eu não vou usar aquilo como espelho, que está com déficit, está com déficit. Eu não estou preocupado só com isso. Eu estou preocupado com uma cultura que, assim como a capoeira, assim como o samba, né? Pô, tem uma história documentada, história dentro do nosso país. Surgiu antes de muitas outras religiões. Nós temos na Bahia alguns templos que foram tombados como patrimônio público. Nós temos aí na Bahia, né, e até em outros lugares, projetos sociais sérios, que se tem emendas parlamentares lá, e se tem políticos que talvez não são candomblecistas, mas que no meio de tudo ajuda aquele projeto a funcionar. Agora, quando tu vem descendo, parceiro, tu não acha. Pô, a gente tem que botar na cabeça que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, Baixada Fluminense, né? Pô, de 5 anos para cá, o quilômetro 32, do 30 para lá, porra, o que mais tem de templo espírita, falou em Baixada, pô, lá para dentro do Nova Iguaçu, Miguel Couto, Santa Cruz, Campo Grande, Duque de Caxias. Cara, tem lugares que tem
casas de santo fazendo cultura e tentando fazer de melhor para aquele EBE, para aquela comunidade que não é só aquela casa de santo, que não tem recurso de ninguém, pai. Eu ia tocar nesse assunto agora. Não tem recurso, e nós somos uma massa, velho. Uma massa que a gente, eu não estou querendo tombar, não. Eu estou querendo saber o seguinte. Por que ali o fulaninho ele consegue botar 4, 5, 6 projetos ali. Um projeto social e a gente não consegue. Um projeto, compadre, que não está resolvendo em nada. Sabe por quê? Pô, lá é uma área nobre. Pô, bota em Marechal, pô. Isso aí. Pô, bota lá em Caxias, pô. Bota lá em Caxias. Pô, vamos tentar ver lá no Jorge Turco, a casa de santo do amigo lá, que de repente, pô, pode botar lá umas coisinhas para as crianças aprender uma profissão, aprender. Pô, botar em lugares que realmente vai fazer jus às pessoas que realmente estão necessitadas de aprender alguma coisa e ter alguma coisa. Só que não temos, Marcelo, acho, que é por falta de união nossa mesmo. Porque a gente tem até aí o Marcelo Monteiro e o Fritz, que eu acho que, não sei se tentaram algumas vezes, ou que já são, que eu não acompanho política dessa forma, mas que, poxa, se não conseguiram, tá aí, tá a prova. Agora, também a gente também tem que saber, na verdade, qual é a atual conjuntura de ideias que aquela pessoa tem. Isso aí. Agora, se também quer abrir parênteses para a gente reunir pessoas para sentar, para a gente arrumar um número de pessoas de um ciclo que tenha ideias políticas para a religião. A religião, não é para benefício próprio, para a religião. E daí cada um botar a camisa para buscar em eleger aquele amigo, pô, de boa. Agora, vamos também abrir para a galera quais são as minhas ideias. Porque se for ficar falando de um projetinho de A e de B, pô, para mim não rola. Eu não estou querendo saber só do projeto. Eu quero saber que lá, às vezes, lá em Caxias, a modernidade que tu chegou aqui não chegou ainda lá, não. Lá ainda é do poço, não é por causa de cultura somente, não. É porque não tem água encanada, pô. Lá eles cagam no buraco, não é por causa da questão cultural, não. É porque não tem saneamento básico, pô. Caramba, tá na hora, pô. É Caxias, é logo aqui, velho. Chega no centro da cidade, é um mundo, pô. Cresceu pra caramba, tá? Mas põe lá dentro. Não é para fazer em tudo lá dentro, pai. Não tô pedindo para asfaltar a rua, não. Deixa a rua sem asfalto mesmo, cara. Pô, mas quem mora, básico, mas quem mora em volta? Primeiro a água, um saneamento, uma luz. E depois quem mora em volta? O que é que essa comunidade aqui precisa, mãe de santo? A escola aqui é longe? Pô, vamos tentar pegar uma escola para botar uma escola mais perto aqui do EBE. Pô, tem maior quintalzão aqui, hein? Pô, só não dá um pedacinho desse aqui não para a prefeitura fazer uma escola? A gente paga um pedacinho de aluguel aí por mês, 500 cruzeiros, 500 reais, R$1.000 para ajudar na despesa. Pô, às vezes é terra pra caramba, Rafael. Então, que dá para se fazer uma escola, dá para fazer um postinho para a garotada lá, as meninadas, ter uma orientação, porra, para fazer um exame ginecológico, para pegar uma camisinha feminina e masculina, que isso aí é liberado pelo posto de saúde e não é divulgado tanto. Tu até vê ela pendurada, que tu pode pegar. Mas não divulga, não coloca nada. Pô, mas eles, por que não? Orientar a garota a fazer um preventivo, trocar uma ideia, falar de sexo abertamente, pô. Acabou o negócio de cegonha, pai. É informar que, dependendo da situação, o filho, naquele momento precoce, vai atrapalhar os teus estudos, vai atrapalhar você ser uma boa futura profissional. Não é que tem que tirar, não. Não é que vai tirar filho, não, filhinho. Fez lá um bonequinho legal, virou os olhinhos de boa. Pô, mas tu pode orientar que ela pode se precaver, ter um anticoncepcional gratuito, pô. E aí, quem é que leva isso para a comunidade? Talvez é aquele zelador que todo dia está falando, está dando conselho, mas não tem dinheiro para orientar, dinheiro para fazer, pô.
Ideias. Eu tenho um monte de ideias, como você tem. Então, assim, um tempo eu já parei, assim, conversando com meu pai algum, falei, eu sei que de repente não é assim dessa forma que funciona, mas eu queria ter condições e um espaço. Sabe por quê? Eu sou cozinheiro, eu trabalho eu sei fazer vários tipos de massa, várias coisas. Já começa por aí, eu já vou dar aula. Sim, Ensinar uma profissão para a garotada que está ali na rua esperando alguma coisa de errado para fazer. Tem que tirar as crianças da rua, começar dali. Não é só você pegar e colocar uma escola, não, você tem que ter a escola e tem que ter o que eles fazerem depois da escola. sim, sim, Então, tem um assim, conjunto, né? aí vamos falar de política, mas vamos falar de política que funcione, ou que você venha tentar fazer funcionar. Eu sei que o cara vai entrar sozinho lá, ele vai ter que buscar apoio de uma bancada para poder conseguir aprovar os projetos dele. Mas ele tem que tentar. Sim, ele Se tem que você não tenta, tentar. você não vai saber se você Pelo outro consegue. lado, o pessoal já está acostumado ao que você falou, cara. Vou lá no Candomblé lá, para a festa do teu show, vou lá botar lá 10 caixinhas de cerveja Vou para lá juntar a comer, vou beber. pessoa e acabou. Eu não vou falar aqui para não ficar feio, tá entendendo? Mas já teve político que Sei eu disso, ajudei, ele até charuto com o diabo lá fumou, rapaz. sei disso. E depois trocou o telefone. Eu sei disso. E eu tenho esses dois amigos meus, que são meus irmãos e tal, que sempre tentaram me ajudar. Eu sempre fiz ação, ação social, né? Ação social diferente de projeto social, porque eu tentei fazer projeto social sozinho e não consegui, Não porque dá eu não para tive fazer. condição. Mas projetos, uma vez ou outra, eu estava conseguindo junto com alguns amigos meus, independente da política. Pô, mas eu tenho ideias e metas. Eu tenho alguma forma que. Porque, o Rafael, hoje, o próprio candomblessista, muitas das vezes, não chega a ele o conhecimento que ele pode oficializar a casa dele num templo religioso, ele ficar isento de alguns Tributos. tributos de taxas municipais e estaduais, que ele possa vir ter um CNPJ para que ele possa, pelo menos aqui em casa, que já tem isso desde 72, que nunca foi utilizado, mas quem amarrou esse bode foi a advogada que deu esse templo de presente para o Caboclo Pena Roxa. Ela já deu pensando num projeto futuro que não interessou e não interessa a algumas pessoas. Mas para mim sempre interessou em saber que eu aqui, eu posso pegar qualquer profissional que tenha curso profissional, ele pode ministrar curso profissionalizante Isso aí. aqui e ser emitido pelo templo O o certificado. certificado. O Assim certificado. como o curso técnico, o cara é técnico, ele tem lá o esquema dele lá, ele pode dar o MEC reconhece. Então, tu imagina você pegar, vamos falar uma coisinha rolha aqui. Hoje a modernidade está aí, módulo de carro, que era uma febre que antigamente era 400, 500 reais para você passar lá o módulo no teu carro para saber na hora onde é o problema do teu carro. Hoje você encontra aí 70, 100 reais uma consulta. Porém, o aparelho acho que é 10 mil. Beleza. Pega um moleque desse aí de 15, 16 anos que está a fim de aprender uma profissão. O cara aprende a escanear essa parada. Cara, se ele pegar, tiver um apoio de um empréstimo profissional, um empréstimo bancário profissional, seja lá menor aprendiz, não tem menor aprendiz, vai ser o menor profissional. Quanto é que tu precisa? 10 mil, para quê? Eu quero comprar um rastreador de módulo. Vai lá, compra, dá para o garoto para ele pagar mensal. Cara, mesmo se ele botar 50 mil reais, é uma coisa que ele vai trabalhar no portão de casa. Ou ele vai botar embaixo do braço e vai na tua garagem. Então, doutor, a gente vai ficando por aqui. De antemão,
eu gostaria de agradecer a tua presença, pedir a Baba Mi Ogum que continue lhe abençoando, que continue trilhando caminhos maravilhosos para a sua vida, que essa nova empreitada aí você possa abraçar com muita força, porque vai ser muito bom, não só para você, mas para mim e para todo o povo do Candomblé, para a nação, para a nossa bandeira, tá bom? E que Ogum, cara, é o nosso pai, eu tenho certeza que ele preparou uma coisa muito bela para você. Você fica à vontade para as suas considerações finais e as portas sempre vão estar abertas para voltar outras vezes para outros assuntos, né? Porque a gente, se começar a ficar falando de macumba, a gente já sentou para conversar sobre isso e já ficamos noites e noites viradas tomando nosso gelo e conversando. E a gente não tem, assim, para não ficar um vídeo muito extenso, a gente vai marcarmos outros dias para a gente vir falar de outras coisas aí que também são importantes para a gente, tá bom? Então, só pode ficar à vontade. Então, Marcelinho, que eu vou chamar de Marcelinho, que é assim que eu chamo, foi, como sempre, né? Eu agradecer aqui o canal, pela oportunidade aí, desde já pedindo ao pessoal para se inscrever, assistir o vídeo até o final, deixar um like lá e ativar o sininho para poder receber as notificações, né? E, assim, eu vou encerrar fazendo o que eu sempre faço, é gratidão, né? Isso é bom. Agradecer a Deus, meu Pai Ogum, né? Meus guias, como nós falamos assim na Umbanda, por tudo, por eu estar aqui hoje podendo falar, podendo abrir meus olhos de manhã, acordar, pisar e trabalhar. Agradecer aí meu zelador, Pai Antônio, senhor Antônio Ferreira Dormundo, que, como todos conhecem, Antônio de Amaralina, o famoso Antônio de Amaralina. Antônio, né? Grande homem. Por zelar pelo meu orixá, meu vodum, né? Até hoje, desde que eu fui iniciado na casa de Marcos. Também deixo meu agradecimento aqui ao Marcos Giroco, que se não fosse por ele, eu não estaria hoje, esse ano completo 22 anos de iniciado, né? Então, agradecer as pessoas que me acompanham, né? E assim, como eu falo sempre, meu pai, eu tenho ele como um pai mesmo, de verdade. Eu fui conhecer meu pai carnal com 34 anos. O pai que eu tive por muitos anos aí foi São Antônio, que em todos os momentos que eu precisei, te aconselhou, ele me acolheu. Te orientou como pai biológico, né? Me acolheu, me orientou, me direcionou, me ajudou em tudo que ele pôde. Por isso que quando ele acostuma, como ele disse no meus 21, no discurso dele, quando eu estou precisando, eu só grito, oi! Ele me liga e eu estou lá. Até porque, quando eu preciso dele, ele está pronto a me ajudar. Então, eu acho que eu deixo aqui hoje um conselho para as pessoas que já são iniciadas, outros que estão se iniciando agora. Tenha o carinho, tenha o respeito e tenha a consideração e, acima de tudo, a fidelidade ao seu doté, ao seu babalorixá, né? Ao seu zelador. Porque ele que está do seu lado quando você precisa, na hora que você precisa de um ebó, quando você está para baixo, quando você for embora também, até depois da morte, se ele já estiver vivo, é ele que vai ter que ir lá fazer a finalização. Então, dê valor às pessoas que estão ao seu redor, às pessoas que te ajudam na sua jornada. Isso é muito importante. Eu falei, eu não sei se eu te falei, eu não iria tomar obrigação, algum me pediu, me cobrou, como nunca tinha feito. Falou que até o final do ano passado eu tinha que tomar minha obrigação de 21. Eu falei, mas como assim? O meu pai algum nunca me cobrou. Eu falei assim, meu pai, eu não tenho como. O senhor vai me dar condições? Eu fui pro jogo. O senhor vai me dar condições? Ele falou, eu não estou pedindo. Então, assim, eu tive a ajuda de muitas pessoas, que eu já deixo daqui
Não vou dizer nomes também, porque eu posso esquecer de alguém Sim. e acabar magoando algumas pessoas, mas desde já eu agradeço imensamente todos que me ajudaram, porque eu realmente não tenho vergonha de falar, eu não tinha condições naquele momento. Sim, mas algum deu. E foram pessoas que eu também fiz alguma coisa por elas, que não veio o caso, não foi troca. Sim. Foi consideração, como nós estávamos falando Isso aqui de aí, valores. Doutor, isso aí é o que eu venho falando e é o que eu sempre vou falar. Cara, se nós somos uma religião de comunidade, nós precisamos ver as Isso. coisas com um olhar de comunidade, de partilha. Cara, não interessa se eu não tenho grana para ir lá na tua obrigação ajudar a comprar um grão, ou vou lá lavar a louça, vou lá limpar o chão, lavar o banheiro, eu vou lá depenar uma galinha. Pô, não tenho muito, pô, irmão, comprei um... Até porque não é para você. É só para você continuar sendo o que você é. Você só é o que você é por causa daquelas energias que pelo qual eu estou indo lá, com minha satisfação de colaborar, não é para o Rafael. É para o Ogum. Porque se o Ogum te faz a pessoa que você é, se você recebeu ajuda, que você foi bem humilde em falar, pô, é gratidão, cara. Vamos levantar a mão pro céu e dizer que você é um cara que, pô, tem amizades, faz o seu papel muito bem até agora e vai continuar porque as pessoas fizeram por carinho, por amor, e que você continue. Então, isso que a gente tem que valorizar, não é o preço. É o valor. Então, assim, o assunto lá da Umbanda, que a gente vai qualquer hora conversar bastante sobre isso, a Umbanda fala muito sobre a caridade. Você tem que, sim, você tem um momento para você cobrar, porque você precisa da manutenção da sua casa, você precisa de repor uma vela, porque às vezes são pessoas que chegam que não têm dinheiro para comprar uma vela. Sim. Então, assim, a Umbanda fala muito, sim, da caridade. A caridade é uma coisa que ajuda você a evoluir. Você vai fazer ela até um certo ponto, é claro. Sim. Isso é uma coisa que você pode... É um dos projetos sociais dentro de uma comunidade, sim. Mas a minha visão de projeto social é outro bem maior. Sim. A parte espiritual, a gente pode ir fazendo aqui e ir cuidando de outras coisas que em volta que precisa. Com certeza. Mas não vamos deixar alongar muito isso aí não, para de repente a gente voltar numa outra oportunidade e falar mais sobre isso. Então deixo aqui meu agradecimento e espero que todos gostem. Se eu puder deixar aqui, como o Marcelo já falou, sobre minha rede social. Isso é bom, Rafael. Eu queria também deixar bem em negrito, né, sobre hoje, graças a Lulumare, né, temos vários sacerdotes, né, que paralelamente junto com a religião tem o seu trabalho, que produz, que trabalha, que tem seu negócio e tal. E, pô, tu tem um trabalho que, além de fazer outros tipos de eventos, mas eu tenho certeza que 70% é também espiritual, que é a fotografia, né? Tu cobre bastante. Eu também gostaria que tu falasse dentro da publicidade, da divulgação também, desse contexto teu profissional. Você tem rede social desse trabalho? Então você fala o seu telefone para quem quiser procurar um doter, para trocar uma ideia, para falar de Umbanda, para falar de Geis de Marim, para saber sobre outros assuntos, ou se quiser uma consulta para um jogo ou com a entidade, ou quiser levar lá um tijolo, um cimento para a gente começar a fazer os alicerces do Palácio do Rei, né? E aí você fica à vontade aí, faz aí tua divulgação aí para que as pessoas possam te achar. É 219-9301-7115. E a rede social aí da fotografia que o Marcelo está falando é Coelho Produções. Instagram? Lá, Instagram, Coelho Produções. Lá nós fazemos muitas fotos, além de qualquer outra coisa. Candomblés, foto, filmagem. E claro que a maioria nós postamos só quando o cliente permite, quando tem autorização, nós pedimos autorização para a postagem. Então nós temos lá algumas postagens sobre fotos. São fotos
de alta qualidade, trabalhadas, não são fotos. Eu não entrego somente em nuvem, como algumas pessoas só entregam com pendrive ou com um DVD que hoje quase ninguém usa, mas algumas pessoas ainda usam, por já para não perder a resolução. Com personalizada, beleza. E candomblé, batizado, casamento, tudo nós fazemos. Mas o que eu gosto mesmo é fazer o candomblé, porque você acaba chegando num lugar que a pessoa vê que você é do candomblé, faz as coisas com mais capricho, talvez, né? E a pessoa fica mais à vontade, mais porque você confiante. Sabe onde pode aproveitar um pouco mais a imagem, né? Isso aí, sabe que você já é dali, você sabe aonde vai ficar melhor a foto, entendeu? Sabe aonde você pode pisar, onde não. Você não vai ultrapassar o seu limite ali do culto e tal. Então é isso. E por fim, quem quiser conhecer mais, nós vamos estar aqui mais vezes. Com certeza. Com certeza. E podem entrar em contato. Com certeza. Eu gostaria também de fazer uma convocação em massa. Agora, esse mês de maio aí, nós já estamos com 5 entrevistas marcadas, né, com alguns babalaôs, alguns sacerdotes do candomblé de nomes, não que nós não tenhamos nome, mas estamos falando de referências, né, que eu não vou poder ainda divulgar, mas já está meio caminho andado. Essa semana eu estou indo lá só para a gente acabar de fechar. Tem também com um sacerdote de Umbanda, que eu já falei, que é o seu Adilson, um grande homem iniciado de Oxum, no candomblé, mas porém babá de Umbanda. E tem muitos tópicos aí que está sendo editado já para subir. Vocês não deixam de ver, tem um monte de assuntos legais aí que já está no nosso canal, né, falando da importância dos princípios de uma iniciação, fala de incorporação, fala também de Orumpó, de Quelê. Vai entrar agora Egum, falou um pouquinho de Egum, tem narrativas sobre Enkice, Vodum e Orixá. Então vamos tentar ficar atento aí no canal para a gente ficar por dentro nos assuntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez para aqueles que não se inscreveram no nosso canal, tá bom? Compartilhem os nossos vídeos com seus amigos, com seus grupos, né? Não esqueça de ativar o sininho para que chegue com facilidade novos vídeos até vocês. E o melhor de tudo, deixa aquele like maravilhoso. Se quiser também pode dar um comentário lá que a gente assim puder responde, para que a nossa página, nosso canal aí, dá mais uma esticada para frente aí, tá bom? Então, meu Colofé A todos. Tá bom? Que meu Mojuba a todos e que o Lodomário